O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de São João, não aparece a palavra milagre, mas sim sinal. E esse é um dos 7 sinais que o evangelista João apresenta de Jesus. O sinal visível indica para um significado que vai além. É como o semáforo. A cor verde tem um significado que vai além. Passe. A cor vermelha, significado pare. A amarela, atenção. No evangelho de hoje, o sinal também remete a um outro significado. Jesus, ele multiplica os pães. Aqui o sinal quer indicar a instituição também da Eucaristia, sobretudo a instituição da Eucaristia. Todos são convidados a se aproximar da mesa eucarística. E a todos Deus oferece pão. Eu sou o pão da vida, Jesus vai dizer também no Evangelho de São João. É um pão que sobra, nunca falta. Todos são satisfeitos. E ainda se recolheram 12 cestos dos pães partilhados. Aqui o decisivo do sinal, ou desta obra que Jesus realiza, aparece no versículo 11 desse capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus tomou os pães, agradece. Isso quer dizer que todo alimento podemos dizer, é obra de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Depois ele pega esse pão e distribui àquela multidão. Na hora da consagração, sobretudo, quando o padre pega o pão, as palavras da última ceia que Jesus usa, pegou o pão, deu graças e partiu. O padre não parte naquele momento,
Porque se ele partir no momento da consagração, ele tem que já distribuir o corpo de Cristo. E ele vai só partir o pão, né, no rito da comunhão. Quando se canta o cordeiro, né, ou se reza o cordeiro, aí o padre vai pegar a Eucaristia e partir. Porque logo a seguir ele vai distribuir. Ou seja, o pão, quando é partido, deve ser distribuído. Não pode ser retido. Então o sinal que Jesus faz é um sinal maravilhoso para dizer, assim que Deus nos mata a fome de maneira abundante, todo mundo é contemplado, ninguém, podemos dizer, é excluído. Aquilo que acontece na vida de Deus e no altar, na Eucaristia, é isso que nós devemos fazer também com o pão material. O problema da fome não é econômico, como o Filipe disse, né? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Não é econômico. O problema da fome no mundo hoje é do coração. É o egoísmo, é o apego, é a retenção. Então, quando nós falamos da fome, podemos dizer, um contra-sinal. É um sinal de desumanização, de um coração apodrecido. Não dá para entender um planeta tão rico, tem gente passando fome. Quando há gente passando fome, eu não tenho dúvida que está faltando a disponibilidade e a generosidade daquela criança, que tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. Jesus começa a multiplicar quando aquela criança, que não tinha valor nenhum, ninguém esperava que o menino pudesse colocar tudo que tinha. Ele coloca. E a partir daí, podemos dizer que acontece o milagre. Ou seja, Deus conta também com a nossa atitude de partilha, como contou com a partilha daquela criança, que colocou tudo a serviço daqueles que têm fome. E quando isso acontece, todo mundo é saciado. E graças a Deus, né, na nossa cultura e também na nossa educação familiar, a gente aprendeu desde criança, quando alguém pede um pão, o que a gente faz? Dá o pão. Nossos pais, né, sempre nos ensinaram, se pediu comida, não negue. Isso é um princípio, é uma regra, é uma norma, podemos dizer, social e humana. Comida, bebida, não podemos deixar pessoas passando fome. Então, aquilo que Jesus faz como sinal material, tem sim o seu sentido, para mostrar como deve ser também a organização social. Não pode faltar comida a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que existe uma outra fome, não só material, a fome espiritual, que sem dúvida alguma só Deus pode matar esta fome, entregando-se a si mesmo, né? E se tornando também a si mesmo pão, comida para nos alimentar. Louvemos a Deus, né, por tanta generosidade que existe também na nossa cidade, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Quanta gente que a última esperança é bater na porta da igreja, né? Precisa disso, precisa daquilo. E que bom a gente poder dizer, a igreja ajuda. A igreja estende a mão. Todas as nossas igrejas quase têm o trabalho de caridade organizado. A caridade precisa ser organizada. Por isso que tem a Caritas, que é um termo internacional. De tal forma que uma pessoa que, independente de onde ela esteja, ela vai lembrar da Caritas, da caridade da igreja. E ela sabe que recorrendo à igreja, ela pode ser saciada. Então isso só é possível porque tem muita gente dentro da igreja que age como aquela criança. Coloca os seus 5 pães, seus 2 peixinhos a serviço da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.